Olá, Liege. Bem, estamos começando mais um quadro Mães e Filhos. Eu estou aqui com o Hugo Pires, que é especialista em comunicação pública e vai ter um papo com a gente reto, né? Tudo bem, Hugo? Tudo bem, Patrícia? Bem, o Hugo está à frente desse projeto que tem esse nome Papo Reto e eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente porque ele aborda temas importantíssimos como sexo, sexualidade e gravidez com a juventude. Não é isso, Hugo? Exatamente. Basta, né, Patrícia? Vamos falar sobre sexo? Essa que é a proposta do Papo Reto. Porque a gente percebe que ainda é um tabu muito grande falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre gravidez. E já não é hora mais de ter esse tabu, porque hoje em dia a comunicação está muito acessível, né? Então, assim, os pais, eles sabem como que os filhos estão vivendo aí o despertar da sexualidade? Então, nada melhor do que os pais participarem desse segmento na vida dos filhos, assim como eles querem e devem participar também na vida escolar, na vida social, né? O sexo é tão importante, a vida sexual é tão importante quanto. E esse seu projeto, ele consiste exatamente nisso, né? Nessa reunião que você tem com os jovens, não só com os jovens, né? Mas com os pais, enfim, com toda a sociedade, sobre esses temas. Eu queria que você me falasse um pouquinho, né, de o que é exatamente uma dúvida comum de surgir nesses bate-papos que você tem. Passa um pouco para a gente disso. Olha, dúvida são muitas, né? Então, assim, mas o que foca muito, que a gente percebe muito é que a juventude, ela está muito preparada. Ela quer falar, ela quer se esclarecer, ela sabe, ela tem se informado, a comunicação está muito acessível. Então, assim, ela tem argumentos. A gente pode até ver no vídeo que a gente está divulgando aí no nosso canal no Facebook, a juventude está bem afiada, ela está falando. Porém, ainda há uma falta de interatividade aí dentro do contexto familiar. A gente percebe assim que há uma inibição dos pais na hora de falar sobre sexo. Hugo, e qual que é uma dúvida comum que você percebe desses jovens ou dos pais nesse bate-papo que você tem? Olha, dúvidas são muitas, né? Mas só que assim, a maior de todas é o que gerou o programa, né? O Papo Reto, a voz e a vez do jovem, que é como falar com meu filho sobre sexo e gravidez. E dos filhos, como que eu vou falar para o meu pai sobre sexo, sobre gravidez, sobre sexualidade? Então, assim, a grande dúvida é essa, é como criar, como fazer essa mediação. Como criar esse diálogo Exatamente. mesmo. Como que vencer essa barreira. Sim, e assim, não existe uma fórmula certa. A gente não está querendo propor uma receita de bolo que tem todas as medidas ali, né? A gente quer simplesmente mostrar que uma possível solução para esse tabu é o diálogo mesmo, colocar assim o sexo, a sexualidade, a gravidez como naturalidade, né? Por isso que a gente foca saúde sexual. As pessoas veem muito o sexo aliado ao prazer, né? Esquecem que o sexo também é vida, é saúde, né? Porque é natural da condição humana. E aí fica naquela resistência, eu não vou falar com meu filho sobre isso e de repente a menina parece grávida em casa, aí que vai falar sobre o tema, né? Exatamente, né? Aí já é um pouquinho tarde, porque o fato já foi consumado e uma gravidez precoce, a gente vê que ela não interrompe só a vida daquela gestante, ela compromete também a vida daquele ser que está sendo gerado por aquela gestante. Porque se a mãe vive uma condição de vulnerabilidade, a criança, consequentemente, também vai estar vulnerável. E uma gravidez precoce, Patrícia, que a gente percebe é que ela não se dá simplesmente pelo ato sexual em si. Ela se dá por todo um contexto que aquele jovem está inserido. Né? Às vezes é um local violento, às vezes vive num ambiente familiar onde o pai tem algum problema, onde pode ser alcoólatra, pode ser viciado, onde a mãe não dá a atenção que o filho deveria ter. Então, tudo isso são fatores que contribuem para essa vulnerabilidade que vai conduzir aí a uma gravidez precoce. E esses dados, você já estava me falando, são altos e são reais, né? Fala pra gente. Pois é uma coisa assim até preocupante, porque a estatística do IBGE aponta que a cada 20 minutos uma jovem de 10 a 14 anos dá à luz a uma criança. Né? Então, assim,
você imaginar Uma a hora, criança tendo outra a hora criança. tem, são 5 frações em uma hora, né? Então, 5 crianças nascendo de uma criança a cada hora. Imagina esse montante no ano. Como que isso vai impactar? Né? E quantas desestruturas podem ser ocasionadas com isso? Então, a gente quer propor uma solução, a gente quer propor uma ideia. Né? E principalmente trabalhar com a prevenção. Exatamente. Né? Porque depois remediar, enfim, mas prevenir, né? Sim, e essa proposta da prevenção, ela é o foco do nosso trabalho e surgiu a partir daí, né? Porque o Papo Reto, ele nasceu a partir de um curso que eu fiz pelo programa Mães de Minas, do governo do estado, que foca na saúde da gestante e do bebê até o 1º ano de vida. O trabalho é muito legal, né? Tem tido um impacto super positivo, porém está faltando trabalhar a prevenção, né? Porque não adianta você trabalhar só a execução, você tem que trabalhar também a prevenção para evitar novas estatísticas, novos casos. Então, assim, a gente está querendo propor isso, né? E nós estamos com uma equipe muito fortalecida para esse trabalho. Ele está sendo executado pela Codesmig, que é Cooperação para o pela Codesmig, Cooperação para o Desenvolvimento Educacional e Social de Minas Gerais. E a equipe do Papo Reto, ela é composta, além de mim, pelo Marco Arcanjo, que é um videomaker muito experiente, implementou várias emissoras de TV aqui em Belo Horizonte, a Mariana Cabral, que era editora de filmes em São Paulo, e recentemente a gente tem aí na produção a Mirella Franceschini, que está somando aí nessa equipe do Papo Reto. E além disso, a gente está organizando um fórum de debates que vai acontecer no dia 28 de novembro, né, no Parque Municipal. Esse fórum, ele se chama Basta, vamos falar sobre sexo? E é um basta mesmo, porque acho que já está na hora, porque o tempo está caminhando, está evoluindo. Então, a gente não pode ficar com um pensamento tão arcaico ainda sobre sexo, sobre sexualidade. E vamos falar sobre sexo é um convite que a gente faz para toda a sociedade para poder debater sobre isso, porque se os pais não falarem isso com os filhos vão ficar muito vulneráveis até a questão da violência sexual. Por que uma criança cede à violência de um pedófilo? Por ignorância, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Então, depois, o que vai acontecer? Essa criança vai ficar constrangida, não vai contar para ninguém, vai se sentir culpada pelo que aconteceu e vai gerar toda uma série de problemas psicológicos que vão acarretar aí a vida dessa criança. Então, é muito importante a gente trazer o diálogo sexual para dentro de casa e também para a rua, né? Por isso que o Papo Reto, ele tem esse foco aí na arte de rua. A gente tem parceria bacana com o pessoal da BH Grafite, que está participando conosco, fizeram até a abertura do programa Papo Reto. E das mídias sociais também. Das mídias sociais. Porque essa é uma forma de se comunicar, hoje é a linguagem deles, né, dos jovens, dos adolescentes. Pois é, Patrícia, você tocou num ponto muito importante. O Papo Reto, ele nasceu com a proposta de estar onde o jovem está. A gente até chegou a apresentar a proposta aqui para a TV Brasil, mas depois a gente percebeu que a juventude, ela está muito conectada. Não só a juventude, todo mundo, para falar a verdade, né? É verdade. Então, a gente quer ir de encontro ao jovem, por isso que a gente está indo para as ruas, realmente, para uma internet. Que a gente está procurando, assim, agregar com o pessoal do hip hop, com o pessoal do grafite, com os movimentos sociais, porque a juventude está ali. A gente quer estar onde a juventude está. A juventude está na internet, então o Papo Reto passou a ser desenvolvido único e exclusivamente nesse primeiro momento para a internet, porque a gente quer ir de encontro, a gente quer ir ao encontro da juventude. A gente não quer que eles venham assim até a gente quer ir até eles, sabe? E, consequentemente, eles vão vir, porque eles vão ver que a proposta é bacana, é legal, e já a gente está num momento super oportuno, né? Porque em agosto o Brasil participou da reunião dos países latino-americanos
e Caribe em Desenvolvimento, que aconteceu em Montevidéu. E no término desse encontro, esses 38 países que formam o bloco, eles aderiram ao Consenso de Montevidéu, que visa promover o ser humano para além de 2014. Então, um dos focos principais desse consenso é trabalhar e muito a saúde sexual da juventude. Porque, olha, a gente percebe o seguinte, as campanhas que o governo faz para carnaval, por exemplo, para incentivar o uso da camisinha, para falar sobre gravidez, todas elas focam um público muito adulto, sabe? E cadê a linguagem da juventude? A juventude... E sem contar que são movimentos bem pontuais, né? Bem Específico pontuais. para uma época, um evento, e na verdade não é. Algo cultural que tem que fazer parte de um dia a dia, não é isso? De um dia a dia. E assim, já passou, assim, no meu ponto de vista particular, Hugo, já passou da hora de ter esse diálogo, porque não pode mais. A gente vê aí que muitos problemas acontecem por conta dessa questão, assim, da falta do diálogo familiar. Então, imagina você promover mudar o diálogo. Mudar uma vida por um diálogo, um bate-papo, né? E começando por um tema que é tabu. Então, isso é muito bacana, né? Então, assim, eu acho que os pais não precisam se sentir tão constrangidos ao falar sobre sexo com os filhos. Os filhos podem, né, se sentir mais à vontade também com os pais, mas é claro que isso não acontece de uma hora para outra. É muito fácil para mim falar isso, porque eu tive uma educação sexual muito ativa com os meus pais. Até hoje, eles fazem parte de tudo na minha vida, sabe? Então, assim, eu acho que a luz para poder, assim, conseguir idealizar um projeto desse que está sendo executado por uma equipe que vive esse projeto, a luz vem daí, dessa educação que eu tive em casa. Meu pai sempre cobrou da gente, a cada bimestre, hoje já não é mais bimestre, ele cobrava o boletim, né? A gente tomava banho junto com os pais, né? Assim, e as pessoas, quando ficam sabendo disso hoje em dia, acham isso um absurdo. Como assim você não pode ter uma convivência saudável assim com seus filhos? É claro que hoje a gente tem uma série de problemas que confundem isso, mas a gente não pode assim eliminar, né, a parte boa disso aí por conta de problemas que já existem. A gente tem que procurar sanar aqueles problemas e deixar brotar o lado bom disso que existe aí, nessa relação da experiência da sexualidade, do despertar para a sexualidade em família, entre pais e filhos. Enfim, é dar um basta. É dar um basta mesmo, já passou da hora, né? Bem, o convite está feito para você no dia 28 de novembro, as informações estão aí. Hugo, muito obrigada. Patrícia, antes de encerrar, eu só queria convidar a você aí de casa, pai, mãe, tio, avó, não importa a sua idade, jovem principalmente, porque são vocês que estão puxando esse fio aí desse diálogo, né? Vocês que são os protagonistas. Acessem, deem uma moral aí pra gente, vamos construir junto esse novo momento. Vai lá, procura a gente no www.facebook.com/Papo Reto Juventude. Vai ser um prazer a gente estar junto nessa aí. Valeu? Ok, Hugo, obrigado. Liege, é com você.